Olá pessoal, eu sou Jair de Andrade, sou engenheiro de formação, pós-graduado em administração de empresas. Estou aqui hoje para falar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e o que isso tem a ver com a minha empresa, com as nossas empresas, no nosso dia a dia, né? Em setembro do ano passado, quer dizer, em setembro de 2020, o governo federal ele aprovou uma lei que faz com que as empresas tenham obrigação de zelar pelos dados de pessoas físicas as quais eles recebem, seja pela internet ou seja mesmo em atividades presenciais, né, numa loja, num balcão, né? E a ideia é que esses dados não só têm que ser usados de uma forma devida, ou seja, apenas para dar o bom suporte à atividade comercial ali presente, não pode ser passada para terceiros, né, para empresas, eu vou dar um exemplo já, outras que sejam suas parceiras, a menos que tenha aprovação desse cliente que fez o cadastro. Existem dados sensíveis e não sensíveis, né? Dados não sensíveis seriam o primeiro nome, seria um e-mail, por exemplo, um número de telefone. E os dados sensíveis seriam CPF, RG, documentos pessoais, né? São dados sensíveis. Todos os dados, na verdade, estão no escopo do tratamento da lei. E com todos eles a gente tem que se preocupar. Eu vou fazer uma listinha aqui para vocês, tentando trazer de uma forma simples o que é que a gente tem que fazer para que a nossa empresa esteja preparada para lidar com esta situação e com a lei, né? Então vamos lá. Eu dividi aqui, não apenas por uma questão didática, mas também por uma questão de ordem, né, de realização das coisas, esse processo de implementação da LGPD nas empresas em duas fases. A primeira fase seriam ações de base, né, e eu chamo até de ações emergenciais, onde você vai fazer a primeira proteção, né, a primeira divulgação da sua política de privacidade, algumas coisas assim. E deve ser implementado em curto prazo, e é possível implementar em curto prazo. E a fase 2 é uma fase de implementação de segurança para mapeamento de processos junto aos usuários, né, que fazem uso das bases de dados. Muito bem, a fase emergencial ou urgente, ela inclui a declaração da política de privacidade da sua empresa. Ela deve incluir também, se a sua empresa tem um website, nas páginas de coleta de informação do website, uma declaração simples de para que esses dados vão ser utilizados. Quer dizer, a pessoa só vai mandar aquele formulário se ela concordar. Se você puder, inclusive, colocar ali um box de escolha, né, eu aceito essa política de coleta de dados, melhor ainda, né, você vai estar melhor protegido. É desejável que você implemente no seu website o tal do certificado SSL, que é o que garante a segurança do seu site e minimiza a perspectiva de que ele seja hackeado ou invadido, né? Então, para isso, você fala com o seu provedor de hospedagem internet que ele deverá prover a você o tal do certificado SSL, né? É aquele que vai mostrar o cadeadinho fechado no canto da tela, quando a gente chama um site. Outra coisa importante, você apresentar a palestra de orientação aos colaboradores da sua empresa, porque todos os colaboradores têm que estar cientes a respeito dos riscos, mesmo aqueles que não manuseiam dados com maior frequência, mas para que tenham uma noção verdadeira de quais são as implicações de quando essa lei é transgredida, não é? Outra coisa que é importante fazer, nomear o encarregado pelos dados, pelo tratamento de dados, ou encarregado responsável controlador de dados cadastrais. O pessoal chama aí, trouxe um linguajar aí, né, norte-americano aí, DPO, né, que é o Data Protection Officer, o oficial de proteção de dados, né? Então você define um funcionário da sua empresa, um colaborador, o nomeia através de uma carta para essa finalidade, ele passará a ser o responsável pelos dados coletados através da internet ou através de outros tipos de formulários. Muito bem. E o último ponto das ações emergenciais é divulgar no website da sua empresa. Pode ser naquela página de contato que em geral a gente abre, né? Não Fale Conosco. Colocar os dados de contato além para contatos com o departamento comercial ou técnico, você colocar de uma forma expressa quem é o encarregado dos dados, quem é o DPO da sua empresa e o e-mail de contato direto com ele, né? Tudo bem, implementada esta fase 1,
aí a gente entraria na fase 2, que é uma fase de implementação de médio para longo prazo, cujo objetivo é desenhar o fluxo de processo dos dados, de que maneira que os dados são manuseados na sua empresa, onde os dados são armazenados, se há cópias de segurança, quais são os sistemas, dispositivos de proteção, sejam firewalls ou sistemas de antivírus, né? Então aí é uma ação mais de médio e longo prazos, tá bom? Então, basicamente o que fazer? Política de privacidade, declaração no teu site, o certificado SSL, definir quem é o teu encarregado dentro da sua empresa e divulgar os dados desta pessoa, né? Esses são os mais elementares. E aí depois, na segunda fase, é desenhar o fluxograma, ou também conhecido como fluxo de processo, ou também, em outras palavras, procedimentos de uso dos dados, né? Da coleta de dados, do uso e do tratamento, que em verdade quando a gente diz tratamento, a gente quer dizer a transformação desses dados, para que finalidade que eles vão ser utilizados. É isso, pessoal, de forma mais simples, para a gente não se alongar mais, é isso.